Olá pessoal, vamos começar nosso curso de Raciocínio Lógico, a matéria mais fácil do concurso público. Eu sou o professor Augusto Moura e vou acompanhar vocês na trajetória da busca pelo conhecimento. Tudo ok? A matéria é simples demais. Raciocínio lógico é uma matéria que aparece na maioria dos concursos públicos. Tem sido muito cobrado e muita gente acaba desprezando essa matéria, não estudando. Acha que é difícil, mas de forma nenhuma. Ela é muito simples, são conceitos fáceis de assimilar, é rápido também. É claro que é necessário algum treino. Vamos desenvolver a metodologia aqui baseada no material que você vai ver na própria aula. Esse material vai estar disponível para download e você vai poder refazê-lo quantas vezes achar necessário. Normalmente, pela experiência que tenho, recomendo pelo menos 2 a 3 vezes refazer cada questão que é vista aqui. Ou seja, você pode fazer download da apostila, você pode acompanhar a aula com ela, que é o que deve ser feito. Tá bom? E à medida que você vai assimilando a aula, você vai refazendo essa apostila uma vez, 2 vezes, você vai consolidando seus conhecimentos. Esse é o nosso objetivo aqui, te ajudar a conquistar a sonhada vaga no serviço público. E isto você vai conseguir com certeza, tá certo? Nossa equipe de professores aqui é espetacular, vai fazer com que você seja aprovado. Bom, minha gente, não vamos perder tempo, vamos começar a matéria raciocínio lógico. O raciocínio lógico, ele diz respeito a um conjunto de conteúdos que envolvem a lógica matemática e envolve também a parte de matemática básica, tá bom? Então, quando se fala em raciocínio lógico, entra a lógica matemática desenvolvida na era de Aristóteles, século IV a.C., que, por incrível que pareça, não é visto nas escolas, do ensino médio. Muitas vezes a pessoa fez faculdade também, tem nível superior, mas também não viu esse conteúdo. Então você vai ser apresentado a lógica matemática de Aristóteles, que é a base da ciência da computação. A parte de software, todos os programas de computadores dependem da lógica matemática. Tá certo? Então esse conhecimento é fundamental para o desenvolvimento da própria tecnologia. Tudo ok? Além disso, fará parte também do raciocínio lógico alguns conteúdos de matemática que você viu no ensino fundamental e no ensino médio. Por exemplo, a teoria de conjuntos faz parte do raciocínio lógico. A análise combinatória, que é visto no ensino médio, no 2º ano do ensino médio. Também a probabilidade, visto também no 2º ano do ensino médio. Normalmente esses conteúdos fazem parte da matéria raciocínio lógico. Tem algumas bancas que cobram também problemas aritméticos e matriciais, sequenciais, problemas sequenciais. Tudo isso está envolvido no campo do chamado raciocínio lógico. Bom, gente, vamos começar o raciocínio lógico com o primeiro conteúdo, que é a parte de proposição. O primeiro conteúdo de raciocínio lógico é a proposição. Vamos ver o que é uma proposição? Uma proposição é uma sentença que pode ser valorada. Você está vendo aí na sua tela. Proposição é uma sentença que pode ser valorada. A palavra valorada significa julgada. Se uma sentença ela pode ser valorada, significa que ela pode ser julgada. Toda sentença que pode ser julgada é chamado de proposição. O que significa julgar uma sentença? Julgar uma sentença significa atribuir um valor lógico. O valor lógico pode ser o verdadeiro, representado pela letra V, ou o falso. V e F representam os valores lógicos de uma sentença. Repetindo, se eu posso julgar uma sentença, ela é considerada uma proposição. E toda proposição admite um valor lógico, verdadeiro ou falso. Nunca existirá um terceiro valor lógico. Existe um princípio chamado princípio do terceiro excluído na lógica matemática, em que uma sentença não pode ser julgada de outra forma, apenas com o valor lógico verdadeiro ou com o valor lógico falso. Bom, para uma sentença ser proposição, ela tem que atender essa condição, ela tem que ser uma afirmação. Só afirmações poderão ser julgadas e serão proposições. Bom, só que sentença é muito mais do que afirmações. Olha só, se eu tenho aqui o conjunto das sentenças, algumas dessas sentenças
são sentenças afirmativas. Essas sentenças podem ser julgadas como verdadeiro e falso, mas existem as sentenças interrogativas, as sentenças exclamativas, as sentenças abertas, as citações, tá bom? Então, essas sentenças não são proposições, porque elas não podem ser julgadas. A única sentença que é proposição são sentenças afirmativas. Essas sentenças são chamadas de proposições. Então, vamos repetir. Se eu tenho uma sentença que é uma afirmação, ela pode ser julgada como verdadeiro e falso. Então, ela é uma proposição. Agora, se uma sentença é interrogativa, ela não pode ser julgada. Por exemplo, hoje vai chover? É uma pergunta. Eu não posso julgar como verdadeiro e falso. Bom, eu posso dizer que, segundo a previsão do tempo, vai chover. Segundo a previsão do tempo, não vai chover. Mas eu não posso julgar como verdadeiro e falso uma pergunta. Por exemplo, que horas são? Bom, você pode olhar no relógio e dar uma resposta. São 8 horas, 9 horas, são 10 horas. Mas eu não posso dizer que a sentença é verdadeira ou falsa. Então, sentença interrogativa não é proposição. Bom, sentenças imperativas. Sentença imperativa significa ordem. Por exemplo, faça o seu trabalho, resolva a questão, estude, vá para casa. Essas sentenças que eu acabei de citar são ordens, e uma ordem ela não pode ser julgada como verdadeiro ou falso. Bom, outro tipo de sentença que não pode ser julgada é sentença exclamativa. Por exemplo, oh, que dia lindo! Oh, a vida é bela! Então esse tipo de sentença exclamativa, ela não pode ser julgada. É uma opinião naquele momento. É um sentimento que está sendo expresso. As chamadas sentenças abertas. Por exemplo, na sua casa existem X pessoas morando. Essa sentença não pode ser julgada como verdadeiro ou falso. Por quê? Porque eu não disse a quantidade de pessoas. Eu representei a quantidade de pessoas por um valor X. Por exemplo, no Ministério do Trabalho existem Y funcionários. Eu não posso julgar essa sentença. Por quê? Porque essa sentença é uma sentença aberta. Não foi dito exatamente o valor. Agora, se eu digo, em sua casa existem 5 pessoas residindo, aí você pode julgar como verdadeiro ou falso, porque foi dito que a quantidade de pessoas na sua casa é igual a 5. Isso é uma sentença afirmativa. Tudo ok? A gente vai ver isso em exercícios. E as citações? As citações são sentenças que vêm entre aspas. Esse tipo de sentença, essa sentença não pode ser julgada. Uma opinião de alguém. Tudo ok? Bom, vamos então ver como é que isto aparece na sua prova. Tudo certo? Então vamos passar adiante. Vamos ver exemplos de provas sobre proposições. É o primeiro tipo de questão que aparece em prova sobre proposição, sobre lógica matemática, identificar uma proposição. Vamos ver aqui? Olha só a nossa questão. Vamos ler a questão, tá bom? E em seguida vamos identificar se as sentenças são ou não proposições. Olha só, essa questão aqui é uma questão da famosa banca CESP, é para julgar. Você deve julgar a sentença como verdadeira ou falsa. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Isto aqui é o que você deve julgar. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Vamos ver? A frase dentro destas aspas é uma mentira. É uma proposição? A expressão x mais y é positiva. É uma proposição? O valor de raiz de 4 mais 3 igual a 7 é proposição? Pelé marcou 10 gols pela seleção brasileira. É uma proposição? O que é isto? É proposição? Então, como é que resolve uma questão desse tipo? Você vai verificar, dentre essas 5 frases citadas, são 5 sentenças. São 5 sentenças. Agora, dessas sentenças, quantas são proposições? A questão está afirmando que são 3. Vamos lá? Resolva aí a questão. Veja quantas proposições existem nessas 5 frases. Bom, vamos à correção disto? Vamos lá? Vamos fazer a correção. A nossa questão é,
na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Vamos ver a primeira. A frase dentro destas aspas, a frase dentro dessas aspas é uma mentira. A primeira sentença, ela não é proposição, vamos cancelar, ó, vamos riscar, ela não é proposição porque ela é uma citação, é uma frase que aparece entre aspas, é uma opinião de alguém que não foi citado aqui. Então, se a frase aparece entre aspas, é uma citação. Está sendo citado uma opinião ou uma frase de alguém, então não pode ser julgada como verdadeiro ou falso. Já a segunda sentença, a expressão x mais y é positiva. Bom, a expressão x mais y é positiva pode ser julgada? Não, porque eu não sei quanto é o valor de x, eu não sei quanto é o valor de y. Se não foi determinado, isto é conhecido como sentença aberta. Logo, vamos riscar, não é proposição. Bom, o valor de raiz de 4 mais 3 igual a 7. Raiz de 4 mais 3 igual a 7 pode ser julgado. Raiz de 4, 2, mais 3, 5. 5 não é igual a 7, 5 é diferente de 7. Logo, essa sentença pode ser julgada como falso. Se ela pode ser julgada, ela é proposição. Veja que, para a questão, não interessa se era verdadeiro ou falso, mas interessa saber simplesmente se pode ser julgado ou não. Pode, é uma sentença falsa. É proposição. A sentença 3 é uma proposição. Pelé marcou 10 gols pela seleção brasileira. Pode ser julgada como verdadeiro ou falso? Claro que sim. Pelé, na verdade, marcou mais do que 10 gols, muito mais, tá certo? É uma sentença verdadeira, porque quem marca mais de 10, marcou 10. Ou, se você quiser dizer, é falsa, porque ele marcou mais do que 10, pouco importa. Se você considerar verdadeira ou falsa essa sentença, significa que ela é proposição e atende à ideia de valoração. Se é uma sentença pode ser valorada, é proposição. O que é isto? A sentença 4 é proposição e a sentença 5, o que é isto? É uma sentença interrogativa, ela não é proposição, não pode ser julgada. Tudo ok? Então, temos apenas 2 proposições. A questão afirmou que eram 3. Logo, a questão está errada. Tudo ok? Então, essa questão ela é julgada como uma questão errada. É isso que você colocará no gabarito, né, da banca CESP-Sebrasp. Bom, minha gente, vamos então para o nosso próximo exemplo. Será que ficou claro? Só é proposição, uma sentença afirmativa. Vamos adiante, ó. Vamos pegar um outro exemplo, mais um exemplo. Da mesma forma, essa questão também é para julgar. Devemos julgar. Considere as seguintes sentenças. O Acre é o estado da região Nordeste. Vamos ver aqui a nossa questão. Vamos ler nossa questão. Considere as seguintes sentenças. O Acre é o estado da região Nordeste. É a primeira sentença. Segunda, você viu o cometa Halley? Terceira, a vida no planeta Marte. Quarta, se x menor do que 2, então x mais 3 maior que 1. Nesse caso, entre as 4 sentenças, veja, foram dadas 4 sentenças. Apenas 2 são proposições. Então a questão quer que você julgue isto. Das 4 sentenças dadas, quantas são proposições? Vamos ver? Agora você já sabe como julgar. Primeira, o Acre é o estado da região Nordeste. Certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Falso, porque o Acre é da região Norte, não é da região Nordeste. É proposição. Temos uma proposição, porque é uma sentença afirmativa. Você viu o cometa Halley? Corta, é uma sentença interrogativa. Viu a interrogação, você já sabe que não é proposição. A vida no planeta Marte é uma afirmação? É. Pode ser verdadeira ou falsa? Bom, por enquanto é falsa. Não se provou ainda que exista vida em outro planeta além da Terra. Então essa sentença é falsa, ela pode ser valorada, é proposição. Se x menor que 2, então x mais 3 maior que 1, bom, primeiro detalhe, essa sentença ficou em aberto. Quem é esse x? X é um número natural? X é inteiro?
já é um problema, tinha que definir quem é o x. Segundo, vamos verificar, x menor que 2 significa que x pode ser, considerando números inteiros, o 1, o x pode ser o 0, o x pode ser o menos 1, o x pode ser o menos 5, por exemplo. Bom, se x for 1, x mais 3 maior que 1, será? Vamos ver? Então vai ficar 1 mais 3 maior que 1, é verdadeiro. Bom, se for 0, 0 mais 3 maior que 1, verdadeiro. A sentença é verdadeira. Bom, e se for menos 1? Menos 1 mais 3 maior que 1, continua verdadeiro. E menos 5? Menos 5 mais 3 maior que 1 é falso. Observe que essa sentença não é proposição, por quê? Em primeiro lugar, a sentença é uma sentença aberta porque não disse quem é x. A questão deveria dizer x pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que. Como não disse quem era o x, já fica um problema, a sentença pode ser aberta. Segundo lugar, a sentença ela pode ser tanto verdadeira quanto falsa, e não se admite na lógica matemática a sentença verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Logo, essa sentença ela não é uma proposição, tá bom? Então, foi dito, nesse caso, entre essas 4 sentenças, apenas 2 são proposições. Está corretíssimo. Essa questão ela é correta, o item é certo, é isso que você vai marcar no gabarito. Essa questão é uma questão certa, porque dentre as 4 sentenças dadas, a primeira e a terceira são proposições. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar o que foi dito até o momento? Ótimo! Então, minha gente, vimos a primeira parte do assunto, identificar o que é e o que não é uma proposição. Quando é que uma sentença é proposição? Uma sentença é proposição quando é uma afirmação. Ela admite ou verdadeiro ou falso, nunca os dois. Se uma sentença admitir tanto verdadeiro quanto falso, ela não é proposição. Só é proposição se ela admitir apenas verdadeiro ou apenas falso. Bom, sentenças afirmativas são proposições. Sentenças que não são proposições, sentenças interrogativas, sentenças abertas, sentenças exclamativas, sentenças imperativas e citações. Essas sentenças não são proposições. Tudo ok? Então vamos continuar, vamos avançar na nossa aula de lógica matemática. Bom, o modificador lógico. O modificador lógico é a negação. Quando a gente nega uma sentença, essa sentença muda o valor lógico. Vamos ver o que representa a negação na lógica matemática. Vamos ver? Olha só, está aí no nosso texto. Vamos acompanhar. O modificador lógico, a negação. Na negação de uma proposição P, iremos usar o sinal de tio ou a cantoneira. Este símbolo é o tio e este outro aqui é a cantoneira. Esses dois símbolos são utilizados para representar a negação. Tem bancas que utilizam o tio, tem bancas que utilizam a cantoneira antes de uma letra para representar a negação da sentença. Bom, vamos ver a simbologia disso? Está aqui, ó. Se eu tenho uma sentença P, ela pode ser verdadeira ou falsa. Quando eu quero negar P, eu devo escrever isto, ó, não P. P representa uma sentença qualquer. Eu posso negar colocando o tio ou posso colocar a cantoneira antes da letra que representa a negação dessa sentença. Bom, se uma sentença P é verdadeira, quando eu nego a sentença P, ela se torna falsa. Já quando a sentença é falsa e ela é negada, ela passa a ser verdadeira. O não representa um conectivo lógico e permite que valor verdadeiro mude para falso, valor falso mude para verdadeiro. Por isso que é chamado de modificador lógico. Bom, minha gente, vamos ver exemplo disto. A lógica matemática utiliza letras para representar proposições. Os exemplos que temos agora serão representados por letras, que é o hábito da lógica matemática, para que o seu julgamento seja imparcial. Observe, exemplo, que é uma sentença, a porta está aberta. A negação de que pode ser representado pelo não que, com a cantoneira, ou com o tio. A negação de que é dizer que a porta não está aberta. Ou então,
podemos negar também dizendo que a porta está fechada. A porta está fechada. Podemos negar a sentença de duas formas. A negação de a porta está aberta é dizer que a porta não está aberta ou dizer que a porta está fechada. Bom, neste momento eu estou aqui no estúdio. E no estúdio a porta está fechada, tá bom? A porta não está aberta. Então, quando eu digo a porta está aberta, essa sentença é falsa aqui no estúdio. Eu estou no estúdio de gravação e a porta está fechada. Tá bom? Então, a porta está fechada é uma sentença falsa para mim. Quando eu digo a porta não está aberta, significa que é verdadeiro. Mudou o valor lógico. A porta está fechada, verdadeiro. Então, se eu digo a porta está aberta, falso, a verdade é que a porta está fechada ou ela não está aberta. Veja que a negação da sentença muda o valor lógico. Vamos ver outro exemplo. 8 é ímpar. Como é que eu nego que 8 é ímpar? Para negar que 8 é ímpar, eu digo que 8 não é ímpar. Ou então eu posso dizer que 8 é par. Porque quando um número não é ímpar, ele é par. Só existem duas possibilidades. Bom, então vamos julgar, vamos verificar a valoração de cada sentença. 8 é ímpar, é uma sentença verdadeira ou falsa? Bom, você sabe que é uma sentença falsa, porque 8 não é ímpar. Então, se eu nego que 8 é ímpar, eu digo que 8 não é ímpar. Logo, 8 não é ímpar, é uma sentença verdadeira. 8 é par, uma sentença verdadeira. Veja que, ao negar uma sentença falsa, ela muda para verdadeiro. Já se ela é verdadeira, ao ser negada, muda para falso. Bom, minha gente, vamos finalizar essa nossa aula, tá bom? Essa nossa primeira aula de lógica matemática com esses exemplos. Preste atenção, a sentença A é representada por 8 mais 3 igual a 10. Como é que eu nego que 8 mais 3 é igual a 10? Eu digo então que 8 mais 3 é diferente de 10. É assim que é negado. Se eu tenho uma sentença com igual, a negação é feita colocando o sinal de diferente. Bom, 8 mais 3 igual a 10, falso. 8 mais 3 diferente de 10, verdadeiro. Veja que mudou o valor lógico. Próxima, 5 mais 3 menor do que 10. Bom, 5 mais 3 menor do que 10 é negado dizendo que 5 mais 3 é maior ou igual a 10. Cuidado, tá bom? Porque quando o número não é menor, ou ele é maior ou igual. Tem duas possibilidades. Isso aparece nas questões de lógica matemática. 5 mais 3 é menor que 10? Verdadeiro. 5 mais 3 é 8. Agora, 5 mais 3 é maior ou igual a 10? Falso. Veja que mudou o valor lógico. Bom, 5 mais 3 maior ou igual a 10. Como é que eu nego que 5 mais 3 é maior ou igual a 10? Na letra C, a sentença C. Eu devo dizer que 5 mais 3 é menor do que 10. A negação do maior ou igual é menor. 5 mais 3 maior ou igual a 10, a sentença ela é falsa. Menor do que 10, verdadeira. E o último, 8 mais 3 menor ou igual a 10. Então eu nego dizendo que 8 mais 3 maior, menor ou igual, se nega com maior do que 10. Bom, 8 mais 3 menor ou igual a 10, falso, que 8 mais 3 é 11. E 8 mais 3 maior que 10, verdadeiro, veja que negou o valor lógico. Para finalizarmos, ó, preste atenção. Se eu tenho a sentença e a sua negação, ó, uma sentença com igual se nega com diferente. Uma sentença com maior se nega com menor ou igual. Uma sentença com menor se nega com maior ou igual. Uma sentença com maior ou igual, menor. E a sentença com menor ou igual se nega com maior. Está aí, é um resumo que você tem que lembrar para responder essas questões de lógica. Tudo ok? Bom, minha gente, ficamos por aqui. Até o momento, né, vimos o que é uma proposição e o que é a negação de uma sentença. Como negar sentença simples. Vimos nesta aula identificar quando é proposição e quando não é proposição, e vimos também o modificador lógico, o não. Tudo ok? Até o nosso próximo encontro, onde continuaremos com as noções de lógica matemática, e você vai ver que é bastante simples responder isso em prova e conseguir a sua aprovação. Até lá!